Fala, gente. Bom, finalmente aí apresentando, estamos aí para apresentar o plano de ensino, né? Sobre gestão e preservação do patrimônio histórico, que deveria ter sido apresentado na semana passada, mas para variar deu problema no Liceu e eu não tinha o nome de vocês para colocar no Teams, que é onde vou disponibilizar o material escrito e os links para os materiais audiovisuais, né? Se bem que vocês também podem acessar esses links pelo próprio plano de ensino, né? Mas a ideia foi intercalar um pouco material textual com material audiovisual. Mas antes de falar sobre o plano em si, eu queria fazer um convite para um evento no dia 11 de novembro. Eu estou organizando um evento que faz parte, na verdade, da programação do plano de ensino, tá? Então, vai inclusive depois fazer parte da avaliação de vocês. Que o evento é Patrimônio e Clima, as ações de resgate do patrimônio após as inundações em Petrópolis em 2022. Eu sou petropolitano. Em 2022, houve uma tragédia enorme na cidade, que foram chuvas torrenciais que deixaram a cidade debaixo de lama, né? Lama, água, esgoto, tudo que vocês podem imaginar. E um dos patrimônios que foi atingido diretamente foi um acervo bibliográfico com obras raras e antigas, algumas raríssimas, né? No prédio da Secretaria de Cultura e onde hoje se encontra a Biblioteca Municipal Gabriela Mistral. Esse acervo que foi atingido, uma força-tarefa foi montada e essa força-tarefa da qual eu participei, a gente fez um esforço meio que no improviso, no que nós tínhamos em mão, né, para conseguir resgatar, né, algumas obras que são verdadeiros tesouros, né? Muito desse material enfim, não há fotos, vídeos, entre outras coisas, imagens, algumas bem chocantes, são do nosso acervo pessoal, né, meu e de outros dois colegas que vão falar também nesse evento, né? Esses colegas são, né, a bibliotecária responsável, que é a Lorena de Oliveira Cristiano. Ela foi uma pessoa essencial, né, nesse processo todo, e o Maurício Infante Mendonça, tenente-coronel da Reserva do Exército, autor, tradutor, conservador de documentos, que também foi um agente ativo e essencial para todo o processo, né? Nós fizemos, na verdade, nós fizemos várias ações, né, de resgate, tratamento, preservação, salvaguarda. Fizemos também o que a gente chama de conservação curativa, pequenos reparos, pesquisa histórica, bibliográfica, né, literária, iconográfica. Essa parte ficou um pouco mais comigo, né, pela minha formação em história. Nós recebemos visitas da Fiocruz, de colegas do Museu Imperial, né? Então, assim, há todo um material excelente, né? Muita coisa a gente não divulgou na mídia, né? Embora tenha saído muita coisa na mídia, e que eu achei que seria interessante apresentar para vocês. Eu sugiro, né, assim, de maneira muito enfática, que vocês participem do evento de maneira sincrônica, né? Que vocês estejam online, inclusive para vocês fazerem perguntas, questionamentos, etc. Mas o evento vai ficar gravado, né? E para quem só poder assistir depois, né? Então, vou convidar também outras pessoas, outros alunos, professores, para quem quiser participar.
E eu acho que vai ser um evento bem bacana e que tem uma vinculação direta, né, com o nosso plano de ensino. Tá bom? Então, antes de entrar na disciplina, se eu queria falar isso, fazer esse convite. E bem, olha só, essa disciplina, ela tem uma característica, vamos dizer assim, assim, básica, né? Que é a gente falar sobre patrimônio, preservação e tratamento, etc., de patrimônio, do patrimônio histórico, né? Nacional, na verdade, nacional, regional e municipal, formas, estratégias, né? E também apresentar a vocês, né? Um material, quer dizer, tanto vamos dizer assim, por exemplo, imóveis históricos, documentos históricos, né? Enfim, muitos inclusive aqui da cidade de Passos que pouca gente, uma boa parte da população não dá, né, o devido valor, né? Muita gente nem conhece, né? Mas inicialmente a nossa aula da próxima semana vai ser, eu coloquei assim de início, tá? Uma entrevista com o presidente do IPHAN, né, o Leandro Grazi, na qual ele fala do papel do IPHAN, né, Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, tá? Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né? Em que ele faz um panorama geral das ações e da importância do IPHAN na preservação de todo, né, o nosso patrimônio, seja material e imaterial, e também o patrimônio natural, tá? Que eu vou falar um pouco daqui a pouco. Aí na aula seguinte, o que eu achei interessante passar para vocês? Primeiro, um texto do próprio IPHAN falando sobre como se dá o procedimento do tombamento, né, e as características do que são os livros de tombo, tá? E um outro texto também do IEFA, aqui de Minas, e que eu acho extremamente importante para o momento que a gente está vivendo aqui em Passos, que é o processo de tombamento de bens materiais na esfera municipal. Porque eu não sei se vocês já repararam, devem ter reparado que a cidade está praticamente virou um canteiro de obras, né? E está acontecendo um fenômeno muito complexo que é a destruição, né, de casarões, enfim, todo uma série, né, de um patrimônio material, né, pela cidade, que está espalhado por toda a cidade, e são patrimônios que não são nem inventariados e nem tombados, né? E as construtoras estão botando abaixo, né? Existem inúmeras estratégias que tanto as construtoras quanto os próprios donos desses imóveis fazem, né, para poder viabilizar, né, essa destruição, né, e enfim iniciar obras para o que quer que seja. E o município está tendo muita dificuldade para assim, efetivamente fazer uma política de preservação, né? Inclusive a nível local, a legislação, né, ela não é muito clara com relação a isso tudo. Mas fato é que isso está acontecendo, né? E aliás, tem uma coisa que é muito importante dizer para quem está vendo esse vídeo: se você estiver passando por qualquer rua da cidade, você vê um imóvel histórico, né? Um imóvel que, ao seu olhar, né, ainda que você não tenha uma formação nessa área, mas que você tenha uma suspeita, né, de que é um patrimônio valioso, você pode fazer uma denúncia ao CONPAC, né, do qual eu sou membro, que é o Conselho, enfim, do Patrimônio Municipal, Cultural, né, Patrimônio Cultural e Municipal aqui da cidade,
E nós vamos, né, esse conselho vai, faz uma visita, vê exatamente o que é, aí tem que fazer uma pesquisa, né, tem inclusive uma equipe técnica de uma empresa que faz isso e tal, mas para a gente fazer isso a gente precisa também de denúncias, né, quer dizer, de um informe, né, dos cidadãos. E isso a conscientização, né, dos cidadãos aqui de Passos também é uma coisa complexa, né? Enfim, precisaria de campanhas e tal, o que é muito difícil. Bom, na aula seguinte, aí eu achei interessante trazer para vocês o que há de protegido na cidade, né? Então tem uma jornalista aqui na cidade, que é a Keuli, eu acho que se pronuncia Keuli Vianney, que ela tem um site, noticiar.net, tá? E aí eu sugeri aqui nessa próxima aula que a gente falasse sobre a partir de a gente, enfim, conversasse a partir, perdão, de um texto dela que é os 5 bens culturais pouco lembrados em Passos. Porque em geral, quando a gente fala aqui, né, tem a estação, tem a Capelinha da Penha, tem a própria Santa Casa e tal, mas tem inúmeros outros, né, que uma parte da população não conhece. Eu mesmo, quando cheguei em Passos, não conhecia, né? Tem a árvore centenária, né? Eu esqueci agora o nome dela, quer dizer, a espécie dela, né? Que já deu problema de conservação, né? E que hoje tem o próprio cemitério, né? Aqui da cidade, que também tem túmulos tombados, né? E etc. E também tem um outro texto que eu também acho muito bom, que conheça a história da Escola Francina, né? Bem tombado e restaurado em Passos, né? A Escola Francina, vocês devem conhecer, ela foi construída no início do século XX. Ela está hoje um brinco. Ela foi inventariada, tombada, restaurada, e ela realmente assim virou uma peça assim, cara, assim é isso, tá um brinco, tá linda, né? E ela inclusive fez parte, né, do episódio mais violento da cidade, que foi a matança do Fórum. Aí, enfim, na aula a gente conversa um pouco sobre isso, porque senão eu vou ter que aqui fazer enfim, um histórico mais detalhado, que não é o momento, tá bom? Aí, na aula seguinte, na semana seguinte, a gente vai vamos ter uma aula sobre patrimônio imaterial. Aí aqui, gente, são 2 vídeos no YouTube que eu queria que vocês vão assistir. Um é a apresentação de Congado e Moçambique aqui em Passos. Só que, vejam, eu achei esse vídeo, né, porque eu fiz uma pesquisa sobre muitas coisas aqui em Passos, né, que às vezes passam despercebidas, manifestações culturais que passam despercebidas pela elite da cidade, né? E essa Congada em Moçambique, ela não apenas a manifestação é super interessante, né? É uma tradição afro-brasileira, africana e afro-brasileira, que não apenas é histórica, não apenas a manifestação em si é histórica, como o próprio vídeo que foi feito também é histórico, porque esse vídeo é de 1991. Então é um troço assim, gente, maravilhoso, porque é um jornalista que fez esse documentário, e aí ele vai perguntando para as pessoas, vai entrevistando uma série de líderes, né, líderes afro que estão ali. Então, assim, tem 2 camadas, né? Quer dizer, a história das Congadas e um vídeo que é historicamente datado, né? Então, um troço assim muito interessante. E também um vídeo que é um pouco mais voltado, tem características de sincretismo, que também sobre a Congada de Passos, é uma manifestação mais recente, que também que ela se dá junto com a coroação do Menino Jesus, né, aqui em Passos. Então aqui já revela um pouco sobre o sincretismo religioso, tá?
E aí, na semana seguinte, que é a semana do dia, a gente vai estar no dia 28/10, vai ser a primeira avaliação, tá? Aí a gente vai entrar na segunda unidade, que é justamente sobre tragédias, né? E como essas tragédias impactam o patrimônio, né? E aí, como eu havia falado no início, né, o evento sobre Petrópolis. Aí na outra aula, gente, a gente vai fazer uma discussão sobre como que as cheias, espero que vocês tenham acompanhado, né, a tragédia que ocorreu no Rio Grande do Sul, né, quase o estado inteiro ficou debaixo d'água, o que mostra como que a mudança, né, as mudanças climáticas estão efetivamente atingindo o patrimônio os patrimônios especificamente, né, de cada cidade, de cada estado, de cada região, né? E no caso do Rio Grande do Sul, como que essas cheias impuseram perdas, né, significativas, né? Muita coisa se perdeu também, né? Enfim, a tragédia toda, né, que foi, né? É um texto muito interessante, uma reportagem muito interessante sobre o que acabou sendo, enfim, perdido, destruído e tal. E também para essa aula eu passei uma reportagem, porque não teria como falar sobre tragédias ambientais, né, e perdas ou quase perdas, né, enfim, de patrimônio, sem falar sobre os atuais os incêndios, né, florestais que atingiram praticamente todos os biomas do país, né? E em especial, especificamente, eu vou passar, a gente vai ler uma reportagem sobre o incêndio que destruiu o entorno da Serra do Caraça, né? A Serra do Caraça, para quem não conhece, eu até falei sobre isso na outra disciplina de História Regional que eu dei no semestre passado. A Serra da Caraça, ela tem uma característica muito específica, que ela, no vale da Serra da Caraça, tem um santuário do Caraça, né, que tem toda uma história, foi uma igreja, enfim, é uma coisa, é um patrimônio histórico mineiro, né, tombado, né, e que hoje é um complexo turístico maravilhoso, né, e que os seus administradores ficaram apavorados, porque o entorno da serra começou a pegar fogo e havia um potencial de destruição desse patrimônio, né? Mas que graças a Deus não aconteceu, né? Os combatentes lá, né, do Corpo de Bombeiro, da Defesa Civil, conseguiram controlar o fogo, né? E também uma reportagem, são textos relativamente curtos, tá? Então não tem muito mistério, que são sobre os incêndios, como esses incêndios ameaçaram não apenas o patrimônio arquitetônico, por exemplo, né, como também o patrimônio arqueológico, né? Existe por exemplo, pinturas rupestres, né, que estão em risco, né, escavações arqueológicas, né, coisas de extrema importância para o país, que algumas já até se perderam, né, pelo fogo, outras estão em risco ainda, né? E obviamente, gente, uma coisa que também muitas pessoas também não se dão conta, que é o patrimônio ambiental, o patrimônio natural, né? Afinal de contas, os nossos biomas, né, Amazônia, Pantanal, Cerrado, Mata Atlântica, né, acho que são os 5 grandes, né, e o Pampa, né, enfim, o semiárido e etc., muitos deles são reconhecidos pela Unesco, né, como patrimônios naturais que deveriam ser preservados a todo custo, né? O que não está acontecendo, tá? Aí já no final de novembro, a gente ainda vai ler, na nossa última aula de novembro, eu passei um texto para vocês que foi resultado do encontro do G20, do último encontro do G20, é um texto super atual que é justamente sobre a adaptação às alterações climáticas, né, do patrimônio cultural, né?
cultural e material, né? Bom, e aí, como por conta da greve, né, essa confusão toda que aconteceu, aliás, confusão não, tá? Eu fui um dos participantes ativos da greve, ela foi absolutamente necessária para preservar alguns dos nossos ganhos, né? As consequências da greve, né? Nós só voltaremos Ah, não, perdão, estou olhando aqui, me confundi um pouco. No dia 2 de dezembro, a gente vai ler também um texto justamente sobre isso que eu acabei de falar, né? Patrimônio mundial natural e as reservas da biosfera no Brasil, né? O quão isso é importante, inclusive para a vida, né? Aqui para a preservação da vida, enfim, animal, a vida humana, enfim, no país, né? Quem é aqui de Passos, né, percebeu, acho que de maneira muito crítica, né, quando a cidade aqui ficou absolutamente coberta de fumaça, né, 60% do patrimônio, né, ficou coberta do país, né, ficou coberta fuligem, né, um troço horroroso, né. Então, quer dizer, isso é muito crítico, né, está se tornando cada vez mais crítico, né. No dia 9/12, a segunda avaliação, beleza? E aí, gente, a gente vai ter justamente essa questão que esse gap que a gente vai ter entre o final do ano e a nossa volta para terminar esse segundo semestre em fevereiro, né? A gente volta no dia 3/2. Então, em princípio, no dia 16/12, né, um pequeno vídeo da Rádio e TV Justiça sobre uma questão, aí a gente entra, são só 2 aulas sobre o arcabouço legislacional, né, sobre os danos ao patrimônio, né, em princípio, vai ser isso no dia 16/12, mas ainda é aquilo, gente, durante o semestre tudo pode mudar, né? E no dia, aí lá em fevereiro, no dia 3/2, a gente vai também ver um outro vídeo, também da Rádio e TV Justiça, Preservar é Lei, né? Que é uma discussão também, ambos estão no YouTube, tá? E aí no dia 10/2, a última avaliação, tá bom? Então, o curso vai seguir essa dinâmica e, enfim, vamos rezar aí para que tudo dê certo. Valeu? Então é isso, gente. Um abraço e até a próxima semana.